Estamos estudando o capítulo 2, que é o discurso de Eusébio, né? A preleção de Eusébio. E hoje nós vamos finalizar, e a proposta era finalizar essa parte de Kardec e já começar o parágrafo 15. Espero que dê tempo, porque não depende de mim, depende sempre mais dele, né? do que de mim mesma, no que ele resolve explanar, no que ele resolve esclarecer. Então, eu estou sempre como um instrumento, né? Então, aqui tem os dados catalográficos da obra, lembrando que sempre esses estudos ficam disponibilizados lá na nossa página no YouTube, e pedindo a vocês que de vez em quando vão lá dar uma curtidinha na página e tudo, porque se a gente não tiver seguidores lá, não tiver curtidas, o YouTube entende que não tem relevância, que não é assunto relevante, né? Então, o Felipe, a Luísa, o Henrique, eles estão sempre trabalhando nas gravações. Agora eles estão fazendo, o Felipe está fazendo umas, eu não sei como que chama isso, mas ele está trabalhando, deixando somente o áudio com as telas, então está ficando bem melhor as gravações e tudo mais. Então, de vez em quando, vocês passam lá para o YouTube entender que o material que a gente está disponibilizando é importante. E esse livro estuda os distúrbios de ordem psíquica, e o que o Ascan quer é que a gente comece a entrar nesse tema logo, né? Então, a gente vai aprender que a loucura, que a depressão, que a esquizofrenia e que todas as enfermidades de ordem mental, de ordem psicológica, né? Psiquiátrica, são, na verdade, efeitos de uma causa que está no espírito, né? Então, é isso que a gente estuda nessa obra. E, como já falei, estamos no capítulo 2, né? Na preleção de Eusébio, e hoje nós vamos terminar o entendimento desse parágrafo 13 e 14, de mártires a assassino, né? E onde a gente viu quantos débitos nós contraímos, né? E que nos tornou escravos das nossas próprias obras, né? Escravos das nossas próprias obras. Então, olha só, esse estado de coisas que acontece no mundo, esse estado de coisas que está acontecendo no mundo, é uma coisa que surgiu agora? Não. É resultado das próprias obras da humanidade como um todo. Por quê? A humanidade, ela hoje, nós somos quase 8 bilhões de seres humanos encarnados e mais quase 7 vezes o número de desencarnados num único planeta, então o planeta está muito sobrecarregado, né? Extremamente sobrecarregado de energias, né? Você imagina quantos bilhões de seres não estão aqui na Terra, entre encarnados e desencarnados, vibrando o tempo todo. E, infelizmente, a maior parte dessas vibrações estão numa frequência muito negativa, né? Então, esse estado de coisas que está acontecendo momentaneamente é fruto, né, dos nossos débitos, os débitos que nós contraímos. A gente estudou tanto a Inquisição recentemente, todos os reveses da Inquisição, todas as maldades, todas as crueldades, o próprio nazismo, tantas essas coisas, e hoje a gente vê questões relacionadas a uma mesma situação, fundamentalismo religioso. Não é isso? Fundamentalismo religioso. Porque o catolicismo, na Idade Média, era fundamentalista, ou não era? Alguém aqui vai discordar de mim que o catolicismo não era fundamentalista?
Ele era a razão, ele era o poder, ele era a verdade, né? Ele se dizia representar a Deus. Ele manipulava as pessoas, ele manipulava as mentes, ele negava às pessoas o direito das pessoas em suas mãos, a Bíblia, na sua língua. Ele não admitia que a Bíblia fosse escrita em outra língua que não fosse o latim, que já era uma língua morta, que as pessoas não sabiam, não conheciam mais. Quando se fez a primeira tradução do latim para o inglês, a igreja rompeu. Houve uma ruptura, né? Porque não se admitia. Então, era um fundamentalismo. E o que a gente vê hoje, principalmente nesses últimos acontecimentos, se não virgir um antigo fundamentalismo, né? Um antigo fundamentalismo que vem com outro nome, em outras formas, com outras ideologias, mas que se repete padrão. Um padrão sendo repetido, né? Um padrão sendo repetido. Então, são tempos de loucura, né? E só há um antídoto contra a loucura. Só há um antídoto. Pode parecer demagogia falar isso, pode parecer pregação, mas não é. O único antídoto contra a loucura é a evangelização do ser humano. Não essa evangelização dogmática, clériga, cheia de ritos, de passagens, não. Eu sou contra esse tipo de doutrinação que se impõe às crianças e os jovens, na forma como é feito, né? Você ensinar, você evangelizar uma criança, não é você abrir a cabeça dela e colocar lá dentro o que acontecia. Por exemplo, o fato das mesas girantes. Isso é uma questão histórica que ela pode estudar muito mais tarde. Eu sou a favor de se pegar a criança na primeira infância, na segunda infância, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, e trabalhar com ele os valores humanos, e não doutrinação, como é feito em todas as religiões, inclusive no espiritismo. Doutrinação. Você pega... O que a evangelizadora recebe? Ela recebe um manual dessa grossura, escrito pelas confederações, não é? Não é assim que acontece? Escrito pelas confederações, como que deve doutrinar a criança espírita. O que a criança tem que aprender? Porque é isso, porque Jesus... Eu quero que se trabalhe valores humanos. Ensinar a criança, por exemplo, olha, hoje é dia do brinquedo, vocês vão trazer brinquedinhos de casa, e nós vamos colocar todos os brinquedos aqui no centro, e agora nós vamos pegar os nossos brinquedos, sejam eles bons ou piores do que o coleguinha, e nós vamos trocar com o coleguinha. Nós vamos trocar, nós vamos doar, nós vamos aprender a dividir. É pegar as crianças e ir com elas, passar uma tarde numa creche, com crianças que não têm pais e não têm mães, para que elas aprendam o sentido da solidariedade. Eu quero que peguem os jovens e vá com os jovens em instituições onde eles possam conversar com outros jovens que estão em condições de muita suscetibilidade, de enfrentamento social, porque é muito fácil
o tipo de evangelização que se prega nas instituições católicas. Eu nem vou falar das instituições pentecostais, porque é doutrinação. É aquilo que Karl Marx era contra, e que todos os religiosos olham para Karl Marx de olho torto, de nariz torto, porque não compreenderam o que ele estava colocando, que é isso que eu estou colocando hoje. Eu não sou marxista, eu não sou comunista, eu não sou democrata, eu não sou nada. Eu sou pela luz. O que eu sempre falei de religião aqui? É preciso amor. É preciso solidariedade e não dogmas, regras. Você tem que seguir o que está nessa cartilha. Você tem que seguir o que está escrito aqui. Para quem não sabe, o próprio Chico, com toda a descrição dele, com toda a educação dele, com toda a luz dele, ele se afastou das federações tradicionais. Porque ele viu que as federações estavam seguindo um caminho totalmente oposto àquilo que Kardec desejava. Então, a loucura deste mundo se deve à má ou à ausência de evangelização. E hoje a evangelização se faz tão premente, tão urgente, que ela não está somente designada às crianças, aos jovens, mas a todos os homens, a todos aqueles de boa vontade. O que nós estamos fazendo aqui, se não evangelizar adultos? O que se faz no domingo, no culto à noite, se não evangelizar adultos? É isso que as pessoas precisam entender. Nós precisamos de mais prática e menos teoria. As pessoas ficam muito preocupadas com a teoria, com o que diz fulano, com o que diz ciclano, com o que pensa Beltrano. Ah, porque o Beltrano, que é um grande orador, é um grande palestrante, ele fala assim, assim, assado. Então, eu penso do jeito que ele pensa. Que é isso, gente? Olha os falsos profetas. Escutai todos os espíritos, mas vede se eles são de Deus. Então, alguém que fala coisas indelicadas ou coisas que não parecem muito adequadas com a doutrina tão amorosa e tão carinhosa como é a doutrina espiritualista, fica em xeque, né? Fica em xeque, porque eu não falo o que os outros querem ouvir, eu falo o que os outros precisam ouvir. Né? Então, a evangelização é essencial, é essencial. Né? Então, é preciso que se repense a forma como isso é feito hoje em dia, dentro das igrejas de todas as religiões, dentro dos templos de todas as religiões. Porque toda religião, ela acha que ela é a verdadeira, que ela é a correta, que é ela que é a salvação, e que as outras são ruins. Não é assim que funciona? Né? O meu Deus, olha o que as pessoas falam. O meu Deus é um Deus de misericórdia. E o Deus dos outros? É um Deus de quê? De castigo? De punição? Existe o meu Deus? Sabe, você tomar para si a divindade, o supremo criador, é muita loucura de quem fala dessa forma. O meu Deus é um Deus de amor. O nosso Deus, porque o próprio Jesus se reportou a ele como Pai Nosso. O próprio Jesus. Aí eu escuto religiosos dizendo, o meu Deus, o Deus da minha igreja, é um Deus de poder. Venha para a minha igreja, porque na minha igreja o meu Deus é um Deus de poder, é um Deus de prosperidade, ele vai trazer prosperidade para a sua vida, ele vai trazer riqueza para a sua vida. Não é assim que tem que fazer? Ou seja, continua a venda de indulgências, continuam
repetindo-se os mesmos padrões da Idade Média, só que hoje camuflados, disfarçados de civilidade, disfarçados, né, de teologia. E, na verdade, é a mesma coisa. Então, quando você vê uma coisa absurda, né, uma coisa absurda, como o fundamentalismo religioso expondo toda uma nação aos mais terríveis flagelos, principalmente os flagelos mentais de ordem mental, porque o primeiro sofrimento que aquelas pessoas estão tendo não é nem as consequências de terem assumido o poder, é o medo. É o medo, é a angústia. Né? Então, o desespero dessas pessoas, em primeiro lugar. E aí você começa a analisar os fatos. Por que isso está acontecendo? Alguém de vocês procurou fazer essa pergunta? Por que isso está acontecendo? Por que Jesus está permitindo que isso ocorra? O que essa situação pode nos ensinar? A quem está fora daquele lugar, a quem está fora daquele espaço geográfico. O que essa lição traz para cada um? Qual é a contribuição dessa lição para cada um? Então, isso serve para nos alertar de uma coisa, porque o índice de reclamação é altíssimo. Altíssimo. As pessoas reclamam de tudo. Se estão empregadas, reclamam do emprego. Reclamam do patrão, reclamam do salário, reclamam da carga horária. Se estão desempregadas, reclamam do sistema, reclamam do governo, reclamam das condições que geram esse estado de desemprego. Se estão com saúde, reclamam. Se estão doentes, reclamam. Se estão comendo, reclamam da comida. Se estão sem comida, reclamam. E as pessoas se comprazem na reclamação. E, no entanto, dá para perceber o quão privilegiados, né, vocês são, em especial esse grupo. Eu estou falando com todos vocês, eu estou vendo aqui as pessoas acomodadas confortavelmente nas suas cadeiras, né, nas suas casas, nos seus lugares de repouso, né? Isso não é um privilégio? Saber que os filhos de vocês estão bem, que eles não serão sequestrados para servir a um sistema louco, enfermo, né? Então, as mulheres que aqui estão vendo as suas irmãs em situação tão delicada, elas podiam parar de reclamar um pouco e orar por essas outras mulheres. Pedir a Maria força para essas mulheres. Porque se a situação está acontecendo, é porque, de alguma forma, Jesus permitiu que se chegasse a esse estado de coisas. Faz parte desse momento de transição. Como disse a Rita, é necessário que haja o escândalo. Mas ai por quem esse escândalo aconteça, né? Então, para encerrar esse ciclo de hoje, nós vamos ver pequenas contribuições de Allan Kardec, algumas das suas contribuições, né? Eu selecionei algumas que eu achei muito mais importantes do que aquelas contribuições que vocês estão sempre acostumados a estudarem na doutrina, a serem doutrinados, né, em torno desses acontecimentos. A primeira grande contribuição que eu honro em Kardec é por ele ter sido um positivista, um cartesiano,
né? Um cientista em que considerava que a razão deveria estar à frente de todo o entendimento fenomenológico. Então, ele que analisava todos os fatos, que formulava hipóteses, que fazia comparações, né? E tirava as conclusões, ele que nada concebia preconceituosamente, uma das principais contribuições que eu acho que ele trouxe à humanidade, não é aos espíritas, entendam isso, foi da fé raciocinada, né? A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Encarar a razão. Então, veio a pílula anticoncepcional, veio o divórcio, veio a fecundação in vitro, veio a transgenia, veio a transformação de órgãos, a clonagem de órgãos, veio a própria clonagem, não só de animais, mas de humanos, porque, para quem não sabe, existe a clonagem de humanos, sim, em grande escala. Embora isso seja abafado, escondido, não é divulgado, existe toda uma questão de ética, existe toda uma questão de igreja, de filosofia, né? Mas existe. E aí, né, independente de todas essas novidades, o livro dos Espíritos jamais perdeu credibilidade frente a essas inovações. Em tudo aquilo que diz respeito à ciência, antes que tenha uma questão para justificar, tem uma que é a mais importante de todas. Deus permite que a ciência progrida para que ela possa auxiliar o homem. Simples. Então, o homem, a ciência, colocou um gene humano, um pedacinho, num porco. Porque o coração do porco é o que mais se aproxima em semelhança, né, em funcionamento do coração humano. E aí, colocando esse gene no porco, esse coração, ele seria apto a ser transplantado para um cardiopata. Aí vem a igreja e diz que não, que a ciência quer se tornar Deus, que a ciência está criando uma raça que não é nem humana, nem animal, que a ciência... Gente, olha só, isso é falta de raciocínio. Aí vem a explicação de Kardec. Deus permite que a ciência progrida. Se não for para a ciência progredir, já tinha sido desviado. É para o progresso do homem, é para ajudar o homem. Eu fico vendo, né, esses novos espiritualistas morrer de dor de cabeça porque não quer tomar um analgésico, porque não quer colocar química no seu corpo. O seu corpo já está totalmente cheio de química, meu amigo. Se você não sabe, você respira radioatividade. As bombas de Hiroshima, de Nagasaki, ainda estão aí, ó, na sua atmosfera, você está respirando. O gado come a grama impregnada dessa radioatividade que vem do solo. E você não quer tomar um comprimido que Deus permitiu a ciência ser desenvolvido para te aliviar a dor. Né? Opção da pessoa. Só não pode dizer que não há intervenção divina, porque há. O transplante, né? Várias inovações que a ciência apresenta ao homem, sempre. Vocês viram isso comigo há poucos dias. Jesus está sempre no controle da situação. Por incrível, por mais difícil que seja a gente aceitar isso. Né?
E aí, na semana passada, a gente fez essa pergunta: por que foi Kardec o escolhido para codificar a doutrina dos seres materiais? Fácil de entender, por causa da sua mente lógica, mas porque ele era um espírito de escola, né? Mas por quê? Né? Apesar dele ser esse grande espírito de escola, essa mente brilhante, esse pensamento cientifista, já não havia mais tempo, já não há mais espaço nesse século para as ilusões, né? Para o misticismo, para a venda de indulgências, para o controle fundamentalista de uma crença sobre a mente humana. Não tem mais espaço para isso. E o Kardec trouxe essa compreensão, mostrando ao homem quem ele é. Por quê? Me diz uma coisa, até a vinda de Kardec, o homem sabia quem ele era? Não. Ele achava que ele era um descendente da costela de Adão, né? De Adão, e que a mulher era descendente da sua costela, e só isso. Que ele foi condenado a trabalhar, a se sustentar com o suor do seu corpo, a mulher foi condenada a ter dores do parto, e pronto. É nisso que se resume a criação divina, né? Então, Kardec, ele foi escolhido. Olha o Eclesiastes, capítulo 3. Há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de derrubar e há tempo de construir. E no final, no versículo 14, ele fala: eu só sei que tudo que Deus faz é perfeito e duradouro. Tudo que Deus faz é perfeito e duradouro. Então, muitos ficam assim: como que Deus permite que há um estado de coisas como esse? Como que Deus permitiu que houvesse os templários da forma como foi? Como que Deus permitiu que houve os cruzados da forma que foi? Como que Deus permitiu que houvesse um Calígula? Como que Deus permitiu que houvesse uma Idade Média? Como que Deus permitiu que houvesse um estado de coisas como o nazismo, por exemplo? Por que foi que Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem? Porque foram necessárias. Necessárias. As questões 749, 742 em diante, que vão tratar das guerras, das destruições gerais, falam muito sobre isso. E por incrível que pareça, é nesse estado de coisas que há um grande progresso da humanidade. Por incrível que pareça. Não deveria ser assim, mas é, né? Então, qual é a missão do Espiritismo? Primeiro, lembrar ao homem que ele é um ser pensante. Pensante, que pensa, que raciocina, que analisa, que compara, que conclui. Como que é o ser humano? Eu falei que vocês são privilegiados. Não falei? Vamos analisar o homem comum, que não é privilegiado como vocês. O homem comum que você conhece. O porteiro do prédio, o zelador, o cobrador do ônibus, a caixa do supermercado. Vamos analisar. Eles se levantam às 6 horas da manhã, né? Escovam os dentes, tomam um café, aquele café básico, um café preto, talvez um pedaço de pão, um pão, pegam um ônibus lotado, vão para os seus trabalhos, passam um cartão de ponto, não é isso? E vão para os seus postos. Eles trabalham ali maquinalmente naquele tempo que é previsto, com 15 minutos de intervalo para ir ao banheiro, tomar um café, etc. e tal.
param naquele momento que o relógio diz que é para eles pararem para almoçar. Eles almoçam, descansam um pouco, entram no processo de escravidão tecnológica, depois reassumem a atividade, trabalham mais aquele período, saem do trabalho, entram no ônibus lotado, no metrô, no que quer que seja, vão para suas casas. Chegam nas suas casas, tomam um banho, fazem uma refeição, assistem algum programa na televisão, vão para a sua escravidão tecnológica, dormem para acordar no outro dia, 6 horas da manhã. Esse homem é um ser pensante? Eu só quero que vocês reflitam. Ele é um ser pensante? Ele é um ser robótico, automatizado. Ele tem a inteligência, ele faz faculdade, ele estuda, mas ele está naquilo que vocês chamam, né, de loop. Ele está num estado em que ele não reflete, ele não pensa e ele não consegue sair daquela situação. Ele não consegue romper com aquele círculo vicioso em que ele está. Às vezes, ele até pensa, eu gostaria de romper com essa situação. Eu gostaria de sair disso aqui. Ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele se nega o direito de pensar. Porque pensar dói. Pensar dói. Por que pensar dói? Porque quando você começa a pensar, você começa a refletir, você inevitavelmente é levado a se autoanalisar. E nesse processo, você descobre que você não é um ser perfeito. E aí sim, o pensamento te incomoda. Uma das técnicas para fazer o ser humano pensar é exatamente a questão da leitura. E por que as pessoas têm tanta preguiça de ler? Por que elas se negam, né, esse direito maravilhoso de acessar as leituras? Não é porque elas não sabem ler. Elas falam, eu durmo, eu não dou conta, isso, aquilo. Não é. É porque, inconscientemente, elas sabem que a leitura as levará a um outro patamar, em que elas terão que pensar sobre aquilo que elas estão lendo. Né? Então, tudo isso, né, é missão do Espiritismo. Por isso que o Espiritismo não proíbe nada. Você quer ir numa festa de carnaval? Você vai. Você quer usar drogas? Você usa. Você quer se chafurdar de alcoolismo? Se chafurde. O que o Espiritismo vai fazer? Ao te ensinar, ao lembrar que você é um ser pensante, ao te mostrar as suas responsabilidades como ser pensante, porque direitos e deveres caminham sempre, sempre no mesmo patamar. Você é que vai decidir o que você vai fazer, mas você vai decidir com responsabilidade. Aí o seu livre-arbítrio, ele terá outro peso, porque você está decidindo com responsabilidade. Além de lembrar ao homem que ele é um ser pensante, a missão do Espiritismo é reensiná-lo. Olha a palavra, reensiná-lo, porque ele já sabia. Ele já sabia analisar, comparar, refletir, deduzir, fazer escolhas conscientes e, principalmente, caminhar com as suas próprias pernas. Por que é reensinar? Por que ele já sabia? Nós já explicamos aqui, mas eu vou relembrar. Lembra aquela história da questão 4, se não me engano, é a 459, que fala que foram todos criados simples e ignorantes? E que eu expliquei para vocês que vocês são criados simples e ignorantes em cada mundo para onde vocês transitam. Muitas vezes vocês chegam na Terra, vocês são simples e ignorantes na Terra.
porque vocês não conhecem nada deste planeta. Vocês não conhecem as leis deste planeta. Vocês não conhecem o sistema deste planeta. Vocês renascem nesse planeta simples e ignorantes. Mas vocês concordam comigo que, no caso de vocês, vocês estavam vindo de Capela? E que lá em Capela, vocês já tinham chegado num patamar de evolução, pelo menos intelectual, em que vocês já conheciam todas essas coisas, mas que não quiseram praticá-las, colocá-las em prática. Então, o Espiritismo aqui na Terra, uma das funções dele é te relembrar que você sabe analisar, que você sabe fazer comparações, que você sabe refletir. Porque isso não é uma novidade da Terra para o seu espírito. Você veio simples e ignorante, mas hoje você não está mais nessa condição. Né? E, por último, uma das preciosas lições do Espiritismo, e eu estou falando para vocês que eu trouxe as principais, é levar o homem, né, a conhecer o universo e mostrar a ele que ele não é membro de uma única humanidade, que é a humanidade terrena, que ele faz parte de um todo, né? Que na casa do Pai tem muitas moradas. Então, é o seguinte, você deixa de ser um cidadão brasiliense, uberabense, belo-horizontino, o que for. Você deixa de ser um cidadão brasileiro, americano, você deixa de ser um cidadão da Terra e você se torna um cidadão do universo. Você se torna um cidadão cósmico. E aí é que eu falo daquela coisa ridícula, esdrúxula, de falar que Deus é seu, o meu Deus. Se você é um ser cósmico, você é um cidadão do universo. Deus é do universo. Ele não é seu. Ele não é da sua religião. Sinto muito. A sua religião não é a mais perfeita. Aliás, não tem religião perfeita. Perfeito teve 692, um único modelo aqui na Terra, Jesus. Só. E ele não fundou nenhuma religião, que eu saiba. Que eu saiba, ele não fundou. Ainda brigou muito com a religião dos seus pais, que era o judaísmo. Né? Então, aqui, nas contribuições de Kardec agora, porque eu falei das contribuições da doutrina, vamos fazer uma comparação. Jesus falou, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E as contribuições de Kardec, no Pentateuco kardeciano, vêm nos mostrar que Jesus não está se inclinando àquela falsa superioridade daqueles que desejam o reino do céu somente para as suas religiões, somente para si próprios, endeusando sacerdotes, endeusando pastores, padres e gurus e o que quer que seja. Porque agora tem uma nova religião, né? Uma nova religião que não se chama religião. Agora tem os terapeutas holísticos, que estão querendo transformar isso numa nova religião. Então, tem o guru disso, o guru daquilo, o sacerdote disso, a sacerdotisa daquilo. Agora é moda, a bruxa moderna, né? Uma nova religião. Quer dizer, vai substituindo. Os padrões vão se repetindo indefinidamente. É hora de acordar. Então, o que o mestre mostra, né, é que, longe da verdade pertencer a um só, ele faz sentir que o perdão deve ser puro, puro e simples, e que ele não está preso a nenhuma religião. Ele não está preso a nenhum credo. E se você não quer ficar amarrado aos grilhões do mal, da ignorância, da repetição de padrões, né? Continuar repetindo esses padrões indefinidamente, sem avançar, perdoe. Você não está fazendo bem para quem você está perdoando. Você está fazendo bem para você, é para o seu coração.
é para o seu espírito. Você está se livrando de um peso desnecessário. Perdoe, porque, no fundo, quem precisa ser perdoado é cada um de vocês. E vocês ficam negando. Eu perdoei, mas não esqueci. Meu amigo, você deveria fazer o contrário. Esquecer, ainda que você acha que não perdoou. Deveria ser o contrário. Esquece o fato. Você fala, não perdoei, mas esqueci. Deixa para lá. Talvez fosse melhor, né? Outra contribuição. Jesus falou que quem vier a mim e não deixar pai, mãe, filhos e irmãos, não pode ser meu discípulo. E Kardec, né, vem nos mostrar o seguinte, que sem os ensinamentos que ele trouxe, nós não reconheceríamos que o divino benfeitor não está solicitando a deserção dos compromissos com os entes amados, de jeito nenhum, mas sim convidando a renunciar ao prazer de ser entendido e seguido por eles de imediato. Porque, às vezes, você quer impor aos seus familiares que eles estejam sob a sua autoridade moral, que eles estejam sob seu jugo. Você quer continuar sendo o feitor dos escravos, você quer continuar sendo o monarca absolutista, você quer continuar sendo o bispo, o papa, o cardeal todo-poderoso. E não é assim. Então, antes de exigir que os seus entes queridos te sirvam, sirva-os. E outra coisa que Kardec veio contribuir com essa fala de Jesus é que o seguinte, ir a Jesus muitas vezes demanda em deixar pai e mãe. Gente, a reencarnação. Hoje, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu marido, quem é seu filho, quem é sua filha, na próxima reencarnação, você está seguindo a trilha evolutiva. Às vezes eles ficaram para trás, ou às vezes eles estão à sua frente. Você já os deixou para seguir Jesus. Mas os deixou não no sentido de os abandonar, mas de seguir o caminho. Porque Deus jamais separa almas afinizadas. Em qualquer momento da jornada, você está cruzando com eles. Oi, tudo bem? Que saudade do tempo que você foi meu pai, minha mãe. E aí, tá tudo bem? Então, vamos seguir nosso caminho? Porque isso é amar ao próximo. É você não ficar preso o tempo todo. O amor tem que ser universal. Ele não pode ser egoísta, preso dentro de um filho. Ele não pode estar ali, enclausurado dentro de um amor exclusivista por um pai, por um marido, por uma mãe, por um filho. O amor tem que ser amplo, geral e irrestrito. Essa questão do filho, do marido, é afinidade. Afinidade. Você já pensou a sua vergonha quando você achar que ama somente o seu filho e você desencarnar e os seus outros 120 filhos estarem te esperando com os braços abertos, com o mesmo amor, e você fala assim, poxa, todos vocês são meus filhos, eu amo vocês também, sabe? Você vai descobrir que você ama muita gente e ama igual. Então, trabalha isso dentro de vocês. Trabalha isso dentro de vocês, para quando for necessário, vocês fazerem passamento de vocês, a passagem de vocês, e os filhos, e os maridos, e as esposas, e os pais também, chegar a hora de fazer a passagem, que todos fiquem bem. Porque a morte não está separando. E todos vão se reaver, todos vão se reencontrar. É deixar ir. Com liberdade, com tranquilidade no coração, aquela tranquilidade de dizer, olha, eu não estou te vendo, mas eu te amo assim mesmo, e até breve, até logo. Então, é isso que Jesus quis dizer e que Kardec veio nos explicar. Jesus disse, se a tua mão te escandalizar, corte-a. Ser-te-á melhor na vida, aleijado, que tendo duas mãos irem para o inferno. Bom, aí os fundamentalistas cortam mesmo, né? Literalmente. E não é essa, né? Sem Kardec, nós não iríamos concluir que o nosso excelso orientador está se reportando às grandes resoluções da alma culpada. Como que é isso? Bom, eu roubei muito.
E eu pedi a Jesus a oportunidade de renascer sem uma das minhas mãos, para eu valorizar a importância das mãos para o bem, com vistas à minha própria regeneração, de modo que eu possa me recuperar, me reajustar, e que eu não venha a tombar novamente em sofrimento maior. E isso ninguém tinha entendido antes de Kardec. Até Kardec, o Evangelho ele era lido e entendido na literalidade, ipsilétere, né? Então, quando Jesus disse é necessário nascer de novo, aí que complicou mesmo, né? Porque todos acharam que esse nascer de novo se referia a um batizado feito por homens e para homens, e não a mudança íntima da criatura. A mudança íntima da criatura naquela curta existência física. Né? Esse nascer de novo é a oportunidade que Jesus nos dá pelas portas da reencarnação. É a oportunidade que o Cristo nos dá de reajustamento espiritual, de trabalhar o perdão, de trabalhar as faltas, de trabalhar o próprio crescimento espiritual. E sem Kardec, isso não seria possível. Não teria como acontecer. E Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Bom, nós estamos aqui trabalhando isso, né? Essa etapa, né? Estamos aqui nos esforçando para que todos conheçam a verdade, né? Então, vieram grandes filósofos, reencarnaram, grandes discípulos que Jesus enviou, que aqui na Terra vocês chamaram por filósofos, né? Chamaram de monges, chamaram de santos, chamaram de guias e todos os nomes que vocês puderam dar, né? Mas sem Kardec, vocês desconheceriam que o raciocínio não pode ser alienado nos assuntos de fé, que a religião ela não pode ser dogmática, ela tem que ser sentida, praticada, estudada, pesquisada, para que não venham a converter o evangelho nesse museu de fanatismo e superstição que ele se tornou. Você vê no cristianismo cheio de museus da história do cristianismo, de roupas do Papa, de tudo quanto é assunto, mas o que esses museus trazem de produtivo para o homem? Ah, o museu é um centro de conhecimento. Eu quero saber o que esse conhecimento trouxe de praticidade para o homem. Se eu ficar aqui com vocês 1 ano, 2 anos, 5 anos, e se tudo que eu falar não provocar em vocês alguma mudança, eu terei perdido todo esse precioso tempo. Porque vocês virem a essa sala todas as quintas-feiras, me escutar falar por 1h30, todas as quintas-feiras, e se vocês não transformarem as minhas palavras num efeito prático para as suas existências, principalmente repensando tudo aquilo que as gerações anteriores fizeram vocês acreditar, que colocaram como regra para vocês, então eu terei perdido todo o meu trabalho. Porque eu já falei para vocês, a minha função aqui é levá-los a raciocinar, a pensar, e a seguir com os seus próprios pés, aquela missão do Espiritismo. Por que seguir com seus próprios pés? Porque vocês estão vivendo uma era em que não tem ninguém para carregar vocês. Não tem ninguém para puxar vocês pela mão. Por que não tem? Porque já vieram todos os guias, vieram todos os orientadores. Veio o sol maior, que é Jesus, e mostrou para vocês o caminho, e vocês não quiseram seguir. Vocês conhecem o caminho. Agora, vocês têm que andar com as próprias pernas.
E por excesso de misericórdia crística, ele tem nos enviado nos mais diferentes rincões do planeta para que a gente lembre a vocês que vocês sabem o caminho. Quando eu falei que a missão do Espiritismo era reensinar o homem, é isso. É relembrar vocês que vocês sabem o caminho. Vocês sabem para onde ir. Uma frase simples de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Está lá no Evangelho de João. Então, eu sei. Qual é o meu caminho? É Jesus. De que forma eu chego a Jesus? Praticando aquilo que ele ensinou. Quais foram os seus ensinamentos? Os principais, aqueles que não têm dupla interpretação em nenhuma religião. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai ao próximo como a ti mesmo. Perdoai não 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Não julgueis, para não serdes julgados. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade, e ela vos libertará, o que ele está nos conclamando? A pensar. Porque você só conhece a verdade quando você se dispõe a descobri-la, a buscá-la. E hoje, todos os templos de pedra, metaforicamente, serão destruídos. Guardem essas palavras minhas em suas cabeças. Todos os templos de pedra, os grandes templos de pedra, metaforicamente, serão destruídos. E não haverá pedra sobre pedra. Por quê? Eles se converteram em um grande museu de fanatismo. E o verdadeiro templo, o templo de Deus, o templo divino, é aqui dentro do homem. É a sua consciência. É na consciência do homem que Deus faz morada, que Jesus se conecta com a individualidade. Se Jesus se conecta com cada um de nós, pela nossa consciência, pois é lá que Deus habita, então não há necessidade dos templos de pedra. E aqueles que são dominados pelos templos, pelas religiões, a grande massa humana que é escravizada aos dogmas, às palavras literais, porque é isso aqui, ó, essa frase, conhecereis a verdade vos libertará, ela é usada de modo infame por algumas religiões, porque eles mostram que a verdade são eles. A verdade são eles. Então, se você não atender aquelas demandas que eles colocam para os seus seguidores, você está contra eles. Então, você está em pecado. E aí Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai. E sem Kardec, a gente não perceberia que o mestre está relacionando os mundos que enxameiam esse vasto universo, né? Tornando-os escolas de experiência. Escolas de experiência, é isso que a gente fala. Né? São os planetas que orbitam em torno de diferentes sóis, né? Eles são as mesmas infinitas colônias que abrigam toda forma de vida criada pelo Cristo no cumprimento da vontade do Pai. Então, vocês espíritas dizem, minha mãe desencarnou e eu tive notícia que ela está lá na colônia Canaã,
ou ela está lá na colônia Alvorada Nova, ou ela está lá na colônia Nosso Lar. Não, ela está lá na colônia, agora tem uma nova colônia, né? Nova Uberaba. Vocês sabiam disso? Tem uma colônia agora que se chama Nova Uberaba. Fiquei sabendo. Quer dizer, é uma mesma colônia e eles usam outro nome, né? Então, o que acontece? O que são essas colônias? Eu já falei isso para vocês. Não tem gente, não tem um gás aqui, ó, no espaço para onde leva os espíritos são gás. Não existe isso. O espírito ele só tirou assim, ó, ele abriu aqui, ó, tirou essa roupa aqui de carne e ele saiu dela. Agora, para ele sair dela, ele precisa ser transportado de um lugar para outro de alguma forma. Isso não é magia, gente. Isso não é magia. Existem leis para tudo. Então, ele vai ser transportado. Vocês já ouviram falar vagamente do Airbus, não é isso? O Aerobus, o Aerobus, o nome que fica mais fácil para vocês falarem. Isso é uma maneira poética que André Luiz encontrou para descrever as naves. Vocês não perceberam isso, não? Dá uma estudada lá, nesses tipos de veículo. E são essas naves que, muitas vezes, porque os olhos de vocês, ele tem uma percepção visual muito limitada. Vocês não conseguem ver tudo. Mas são essas naves que fazem o transporte do decúbito, né? Como o Euler gosta de falar, do defunto, do moribundo, do morto, do fantasma. Ele pega o fantasma aqui na Terra e leva o fantasma para uma colônia, que é um planeta, gente. Não tem magia. Para com essa coisa poética, com essa coisa mística de a colônia que está aqui em cima da minha cidade. Pensa nessa colônia como um planeta interdimensional. Pensa com raciocínio. Sabe? E Kardec mostrou tudo isso, ele ensinou a pensar tudo isso. Né? Então, eu não quero me delongar muito nessa questão, porque nós vamos falar de Kardec o tempo todo, das suas contribuições o tempo todo. Né? Então, à medida que a gente for estudando, a gente vai sempre trazer as contribuições de Kardec. E eu não quis entrar aqui no mérito de fazer estudos biográficos. Eu acho que isso é uma perda de tempo, porque ficar falando que ele nasceu aqui, morreu ali e estudou isso, não vai acrescentar muita coisa para vocês. Né? E agora a gente vai começar um novo tópico. Um tópico que tem muito a ver com o que está acontecendo nesses últimos 10 dias no seu planeta. Né? Vocês não sabem, mas antes desses acontecimentos que causaram grandes comoções nos seus corações, a Terra foi sacudida por centenas de terremotos, de todas as magnitudes, inclusive o seu país. Né? O litoral norte do seu país, o litoral sul, né? E mesmo em algumas áreas centrais, né? Ali no noroeste de Minas Gerais, isso não está escrito aí para vocês. Pode ser que os seus centros sismológicos tenham isso registrado, mas eles não divulgam. Mas houve grandes terremotos na Sibéria, né? Nos oceanos, porque essa acomodação das placas, essa movimentação das placas, ela está cada vez mais evidente pelo magnetismo que ela está recebendo de outros corpos celestes que estão muito próximos. Quando nós estamos falando próximos da Terra, em astronomia, são distâncias absurdas, né? Mas, considerando a escala, ainda que vocês considerassem essa distância muito grande, astronomicamente, ela é próxima. Se você for ver nessa escala de valores, ela é próxima.
E aí, o que acontece? A loucura se generaliza. Então, nós estamos entrando no parágrafo 15 da preleção de Eusébio, que diz o seguinte: foi assim que atingimos a época moderna, né? Com Kardec, não é isso? Com Kardec. Então, nós atingimos a era moderna com um conjunto de doutrinas, né, espiritualistas que nos ensinou a pensar, que nos ensinou a raciocinar, né? E nós chegamos à época moderna em que a loucura se generaliza. E a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. Gente, a obra escrita lá na década de 40, hein? Ele fazendo essa preleção para os espíritos que iam reencarnar, que estão agora reencarnados, né? Então, a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro, de cérebro evolvido e coração imaturo. Requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Se a gente analisar, né, os últimos acontecimentos desta semana, está tudo aqui explicado. A arte de esfacelar o progresso espiritual, né? Então, nós vamos começar esse estudo e tentar entender um pouco sobre essa loucura que se abate sobre a humanidade. Então, a gente vai começar um pouco da história da loucura. Quando todos os homens, todos que eram loucos, eram considerados deuses. Vocês sabiam disso? Que os loucos eram considerados deuses? Né? Então, na antiguidade grega, lá nos gregos antigos, a loucura ela tinha um caráter mitológico que se misturava à normalidade. Como assim? Né? Num tempo em que não tinha escrita, não tinha acesso à educação, não tinha a noção do passado, era inexistente, não tinha uma regra de conduta moral devidamente especificada, como hoje existem os valores humanos, né, que é difundido por todo o planeta. Não tinha. O que existia? Né? O louco, ele se manifestava como sendo um médium, um meio, né? Em que a divindade se manifestava. Então, ele era uma ponte entre o divino e o humano, o normal. Então, as pessoas consideravam que da boca do louco, né, vinham informações do mundo espiritual. E eles não tinham dúvidas. Os loucos eram os deuses. E muitas vezes os loucos decidiam o destino que a pessoa teria. Então, se um louco falasse assim, olha, você é mau, você tem que morrer. Ele era louco. Mas o que acontecia com aquele pobre coitado? Ele morria. Ele era assassinado, porque o louco, que era o Deus estava falando por ele. E se você analisar a história dos grandes reis do passado, né, eles eram loucos. Né? Se você analisar, nossa, mas muitos reis, eles eram loucos. E isso continuou, esse estado de achar que os loucos eram deuses, continuou até mais ou menos no século IV a.C., até que Hipócrates, que é o pai da medicina, né, entenderam um pouco a loucura. Então, ele começou a entender o seguinte, ele falou, olha, esse negócio de o louco falar as coisas e todo mundo achar que ele é Deus, está errado. Né? Porque, por exemplo, se o louco estava ali falando, rosnando, bravo e falando alto, e gritando, e rosnando, e babando, eles comparavam ele com um cavalo. Então, se ele está se comportando dessa forma, é porque Poseidon é que está agindo sobre ele. Era assim que eles pensavam.
E aí Hipócrates disse, isso é um absurdo. E aí Hipócrates separou a loucura do misticismo, dos deuses e mitos. Mas ele faz uma coisa que, para o seu tempo, era o que era possível ser feito, né? Ele sistematiza, né, um conjunto de coisas que passou a chamar a teoria dos humores. Então, ele achava que a bilis era culpada de tudo que se relacionava ao comportamento. Tudo. Claro que você sabe que a bilis vai influenciar seu comportamento se ela não estiver funcionando adequadamente, né? Você vai ficar de mau humor, você vai ficar com um péssimo humor, porque você vai ficar passando mal. Mas ele dizia que a bilis afetava o comportamento humano e era ela que causava a loucura. Fosse a loucura mansa, vinda da melancolia ou da mania, ou fosse a loucura agressiva, né? Então, ele criou um sistema de teoria dos humores que passou a classificar a loucura, né, desta forma, e mais, dizendo que a síndrome do pânico, por exemplo, não existia essa palavra síndrome do pânico, existia o pânico, né? Ela era causada pelo deslocamento do cérebro. O cérebro saía do lugar, né? E aí ele começava a ser aquecido pela bilis, que subia pelo sangue. A bilis subia pelo sangue, aquecia o cérebro saía do lugar e vinha o pânico. É o que eles tinham para o momento, né? Então, começou a vir essas contribuições e elas começaram a mudar aquele conceito de que os loucos eram deuses e que o que eles falavam tinha que ser levado em conta, né? E aí, depois, posteriormente, veio Platão, e Platão também vai falar sobre a loucura, né? Ele vai se manifestar sobre a loucura, ele fala isso 100 anos depois de Hipócrates, né? E aí, essa filosofia de Platão sobre a loucura, ela vai prevalecer até o século XIX. Então, o que aconteceu? A loucura saiu do âmbito do misticismo lá da Idade Helênica, né, dos gregos, ele sai do âmbito do misticismo lá dos helênicos, ele passa para o âmbito dos humores, né, no período de Hipócrates, e depois ele vai se tornar, né, a linha mestra dele vai ser a filosofia. É a filosofia que vai explicar a loucura, e isso permanece até o século XIX. Então, não tem nada de medicina até então. É a filosofia que é a linha mestra do entendimento da loucura. E Platão, ele teoriza sobre a existência de 3 mentes: a mente racional, a que pensa, a mente emotiva, a que sente, e a mente instintiva, que é a que intui, né? E ele dizia o seguinte: se qualquer uma dessas 3 mentes se desequilibrar, aí vem a loucura, né? Então, hoje a gente sabe que não é dessa maneira, né? Então, o que para eles causava o desequilíbrio eram as glândulas e não o cérebro, como a bilis, por exemplo. Era a bilis que causava a loucura e não era o cérebro. Então, se a bilis, né, se desequilibrasse, ia surgir a desordem mental, né? Então, a coisa vai mudar com os romanos, né? 130 anos depois de Cristo, veio outra hipótese, né, da bilis. A bilis amarela causava as manias, né? A bilis negra causava depressão. E aí tinha esse estado de coisas, né? Até o Renascimento. Aí veio o Renascimento e dentro dele, né, veio uma nova compreensão, né, sobre o que era a loucura, que era dentro da Idade Média.
Então, dentro da Idade Média, abafou-se o que Platão pensava, que a loucura era uma desordem, né, de uma das glândulas, de das três mentes, né? E aí se substituiu, né? Nem bilis amarela, nem bilis negra, nem cérebro deslocado, mas a loucura era assim, o velho e bom capeta, o velho e bom diabo. Era o diabo que causava aquele estado de coisas nos seres humanos, né? E por que veio essa nova dimensão sobre a loucura? Dizendo que a loucura era a ação do diabo. Por causa dos textos de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, principalmente de Santo Agostinho, né? Ambos pregavam a vida perfeita, uma vida moral, de acordo com o que estava na Bíblia, né? Mas principalmente Santo Agostinho, ele dizia que qualquer coisa que se fizesse fora do que estava pregado na Bíblia era errado e que o erro era pecado, né? Então, para Santo Agostinho, o que separava o homem de um animal irracional era exatamente o dom de pensar. E se o homem perdesse a razão, que era o dom de pensar, logo ele estaria igual aos animais. Ele se igualava a um animal. E se ele se igualava a um animal, a punição para ele era loucura, porque era a punição divina para uma alma pecadora. E se o homem se tornava louco, porque ele se igualou a um animal, ele deveria ser tratado como um animal. Não precisa nem de eu colocar a imagem na cabeça de vocês, né? Então, bastava um comportamentozinho diferente. Um pequenino transtorno de personalidade. Um episódio psicótico insignificante. E a pessoa, imediatamente, nós estamos falando da Idade Média, era taxada como possuída pelo demônio. Possuída pelo demônio, ele estava louco, porque ele estava em erro, e erro era pecado. Então, isso está muito claro para vocês, né? Então, a mente era um conceito filosófico, logo não tinha tratamento. Ela tinha que ser extirpada, porque não havia tratamento para loucura. Se era o diabo que estava naquele corpo, então você tinha que pôr fogo naquele corpo para o diabo ser queimado. Entenderam? Então, a loucura não era um problema psiquiátrico, até porque não existia psiquiatria. Era um conceito filosófico, né? E nessa época, a moral ela não era decretada, né, numa constituição, ela vinha de Deus. E quem que era representante de Deus na Terra? Quem que era? Um clero corrupto, né? Um clero totalmente focado nos seus próprios interesses. Então, o que é depressão nos nossos dias hoje? Naquela época, a depressão ela era especialmente má. Era pecado ser deprimido. Um deprimido, ele era um candidato a entrar na lista dos pecados capitais. Por quê? Porque ele era um agente da assédia. O que era assédia? Assédio era um tipo de pecado capital parecido com a preguiça. Eles achavam que quem estava com depressão é porque estava com preguiça. E a preguiça distanciava a pessoa do amor e da misericórdia de Deus. Então, a assédia era uma indolência sem fim. Era um conjunto de pecados, né? Que arrependimento algum serviria para absorver. Então, tinha que ser queimado. Né? Porque a assédia comprometia a alma. Ela comprometia a alma a tal ponto que não sobrava forças para as penitências, para a pessoa cumprir penitência. Então, ela tinha que ser eliminada.
Já pensou que risco? Você já pensou se nos tempos de hoje a depressão fosse tratada dessa forma? Eu acho que 3/4 da humanidade seria eliminada, não é não? Né? Então, quem eram os loucos, se não pessoas indesejáveis? Né? Se a pessoa fosse endemoniada, o que fazer com esse pecador? O que se fazia com ele? Havia as práticas inquisitoriais, né? As práticas padrões, a fogueira, a prisão, o suplício, mas no final da prisão, na final dos suplícios, dos martírios, havia sempre a fogueira, porque para o louco não havia recuperação, não tinha recuperação. Mas também tinha uma prática nos países mais cristãos, mais bonzinhos, de colocar os loucos todos num barco, num navio, e mandá-los para outro país, para outra terra distante, uma terra recém-descoberta, como exilados. E aí eles eram abandonados lá, e eles sumiam, claro, isso era considerado perfeitamente normal.